Esse é o meu canal, Val Henri Andrade. Se você gosta desse tipo de vídeo, te convido a se inscrever e ativar as notificações. Não esqueça de dar like. Lendas de outro mundo. Coletânea temática meio tipo ao vivo, tá? Que eu vou ler aqui em vez de ir contando pra vocês assim, eu vou lendo aqui, tá bom? Vamos lá. Primeiro, uma breve explicação aqui sobre a comadre Fulozinha, pra quem não sabe, tá? Tá retirado aqui da Wikipédia, tá bom? Bom, comadre Fulozinha, seu nome deriva provavelmente da pronúncia regional de comadre Florzinha ou comadre Fulozinha, Flozinha. E ela é muitas vezes confundida com a caipora, sendo ambas consideradas uma variação da mesma lenda. Também é conhecida como uma entidade que protege a floresta, daí sua semelhança com a caipora. Ela é o espírito de uma cabocla, uma índia, de longos cabelos negros que lhe cobrem todo o corpo. Ágil, vive na mata defendendo animais e plantas contra as investidas dos destruidores da natureza. No entanto, ela não gosta de ser confundida com a caipora, dando em quem as confunde uma surra com urtiga, uma planta que causa muita coceira, ou com seus longos cabelos, ou uma surra com seus longos cabelos, é tipo assim, Del. Furtiva, seu assovio, furtiva, seu assovio se torna mais baixo quando mais olha lá, aí eu achava que isso daí foi dito na da caipora, diz que a caipora era assim, agora é a Fulozinha lá, ó. Furtiva, seu assovio se torna mais baixo quanto mais próximo ela estiver, parecendo estar distante. Só pra te confundir, né? Mas eu achava que era caipora. Meu Deus, vou tomar uma surra da comadre Fulozinha agora. A comadre pode assustar quem esteja andando a cavalo na mata sem lhe deixar uma A comadre pode assustar quem esteja andando a cavalo na mata sem lhe deixar uma oferenda. As oferendas podem ser papa de aveia, confeitos, fumo e mel. Ela amarra o rabo e a crina de animais de tal forma que ninguém consegue desatar os nós. Aí eu já achei que era o Saci que fazia isso. Somente ela mesma consegue desfazer esses nós, se for agradada com fumo e mel. Tem personalidade zombeteira, algumas vezes malvada, outras vezes prestimosa. Quando agradada, logo faz que a caça apareça para quem lhe ofereceu o agrado e permite que este consiga sair da mata. Alguns idosos afirmam conversar com ela. Outros contam que a comadre Fulozinha era uma criança que se perdeu na mata quando ainda era pequena e morreu procurando o caminho de volta para casa. Seu espírito passou a vagar pela floresta em busca do caminho de volta. Vai saber agora, né? Uma junção, uma mistura das crenças, que é tudo uma coisa só, mas eu acredito que alguma coisa tem aí. Não sei se tem essa divisão com Fulozinha, caipora, saci ou se... Mas alguma coisa tem por aí nessas florestas, tem. Vamos começar agora então os relatos. Explicado aí a comadre Fulozinha, vamos aos relatos. Primeiro relato, é uma moça que nos conta. Quando eu tinha 10 anos, eu morava na zona rural de Pesqueira e todo final de semana eu gostava de viajar para casa da minha avó que morava em um sítio próximo, chamado Genipapo. A minha avó sempre me contava histórias da infância dela e me deixava muito assustada e eu sempre dormia com ela. De noite, como de costume, fomos conversando até muito tarde na sala e acabei pegando no sono.
Como eu estava deitada no sofá, acabei ficando por lá mesmo. E a minha avó foi dormir no quarto dela. A sala da minha avó ficava um pouco longe do quarto. No meio da noite, eu acordei com assovios. A sala estava muito escura e eu me levantei. Na frente da casa da minha avó tinha cadeiras de balanço. Todos os idosos gostam, né, de cadeira de balanço. Então eu abri a janela e não vi nada e nem ninguém. Também porque estava muito escuro, né? Então fechei a janela, voltei para o sofá, me enrolei com o lençol e fechei os olhos. Aí eu escutei as cadeiras de balanço baterem na parede, porque elas ficavam bem próximas da parede. Quando a minha avó se balançava, eu escutava ela batendo na parede, toque, toque. Mas não tinha ninguém do lado de fora e a minha avó estava dormindo. Então eu fiquei muito assustada, mas como estava ventando bastante, passou pela minha cabeça que poderia ser o vento. Então relaxei e fiquei mais calma. Só que novamente escutei assovios como se estivessem bem longe. Minha avó tinha vários cachorros e eles latiam sem parar, como se estivessem partindo para cima de alguém. Eu fechei meus olhos de tanto medo que eu estava sentindo. A sala ficava bem perto da porta, então eu tomei coragem e fui abrir a janela outra vez. Minha avó era agricultora e de frente à casa dela tinha várias plantações, milho, alface e outros. Eu coloquei a minha cabeça pela brecha da janela para ver se eu via alguém. E como tinha outras casas por lá, poderia ser, sei lá, uns meninos brincando. Mas, pô, 11h30 da noite? E ainda mais assoviando, né? Como dizem os mais velhos, não é bom assoviar. Eu corria a vista ao redor da casa e mirei minha vista para as plantações. Então avistei uma menina, como se estivesse nua e apoiando os joelhos no chão. Ela tinha os cabelos enormes, cobria suas partes íntimas com os cabelos. Eu não via o rosto dela porque era muito cabelo. Ao ver aquela cena macabra, eu bati a janela com muita força e minha avó escutou e veio correndo ver o que era. Eu contei tudo o que tinha acontecido para ela e ela me pediu desculpas porque tinha me contado histórias, mas se esqueceu de uma, que era de uma menina conhecida pelos moradores como Comadre Fulozinha. Diziam que ela é como uma protetora das matas e animais. Por isso ela ficava assoviando pelas casas para que os caçadores não saíssem e fossem caçar os animais. Minha avó afirma que essa história é verdadeira. E além disso, não foi só ela que viu a tal menina. Eu também vi. Próximo relato. Também da Comadre Fulozinha, só que agora é um moço que nos conta essa história. O meu bisavô estava em um sítio e junto a ele estava minha mãe, minha bisavó e o meu tio. Nos últimos dias, eles estavam muito assustados com assovios durante a noite. Esses assovios eram muito fortes, então meu bisavô saiu de casa e gritou: "Ó, quem tiver de brincadeira vai levar tiro!" E a minha bisavó retrucava o meu bisavô: "Homem, deixa de marmota, ela vai te pegar!" Nesse momento, minha mãe perguntou: "Quem é que vai pegar ele, vó?" Ela contou que havia uma menina que era criada com o pai e que um dia essa menina esqueceu de fazer a comida para o pai dela. Então o pai da menina havia batido muito nela. A menina correu para as matas e acabou morrendo depois disso. Essa menina tinha se tornado uma protetora das matas e da caatinga. Então minha bisavó falou: "Seu vô queimou muitas matas para criar novos canteiros de plantação e a Comadre Fulozinha tá com muita raiva e quer bater no teu vô." No dia seguinte, pela manhã, meu bisavô saiu a cavalo para comprar pão. No meio do caminho, ele notou que os capins meio que se deitavam com o vento, formando um tapete. Depois de um tempo, o cavalo se assustou e parou.
Nisso, o vento formou um redemoinho de folhas. O cavalo saiu correndo, derrubando meu bisavô. Meu bisavô, no chão, sentiu uma pessoa empurrando ele contra o chão, como se tivesse alguém em cima dele. Nisso, ele ficou todo marcado, como se tivesse levado uma surra com cipó. Ele saiu correndo para casa. Minha mãe reparou que ele tinha marcas de uma planta chamada urtiga, que cortava e fazia coçar muito. No dia seguinte, meu bisavô foi até a missa encomendar uma missa para a alma da comadre Fulozinha. Mas, gente, será? Tem alguma outra coisa atrás disso? Assim, tá vendo? Tem várias histórias que permeiam, né? Mas não se sabe exatamente o quê. Famosa comadre Fulozinha. Outro relato aqui é uma moça também que nos conta. Bom, em uma cidade do interior de Pernambuco, moravam no sítio a minha mãe, a minha avó, o meu avô e mais 12 filhos. Minha mãe era das filhas do meio. Ela tinha por volta de 12 anos quando tudo aconteceu. A vida seguia normal quando em uma manhã acordaram por volta das 5 da manhã como de costume, para cuidarem dos afazeres, e uma de suas irmãs, a de 7 anos de idade, tinha sumido. Não estava deitada na sua rede e a porta de casa estava aberta, sem arrombamentos, como se tivesse sido aberta por alguém com uma chave. Imediatamente começaram uma busca, todos desesperados, mas nada de notícias. Ninguém tinha visto nada e não a encontravam em lugar nenhum. Foram à precária delegacia da época e um policial ajudou nas buscas, mas ela não foi encontrada. Se aproximou a noite e todos deitaram, tristes e desiludidos, mas ninguém dormiu, pensando se a menina estava bem, se estava viva, com fome, com frio. Por volta de mais ou menos 3 da manhã, ouviram uma batida muito forte na porta. Meu avô correu com um facão na mão e foi ver o que era. Quando abriu, deu de cara com a sua filha, que estava desaparecida. Imediatamente a pegou no colo, colocou para dentro, todos levantaram, a minha avó foi pegar a menina no colo e notou que ela estava fedendo muito a carniça misturado com fumo. Os cabelos longos e lisos dela estavam cortados curtos e tudo torto e cheio de nó. As roupas estavam sujas e rasgadas. Minha avó a levou para cuidar dela, dar banho, desembaraçar o cabelo. Ela disse que o mau cheiro não saiu e os nós do cabelo foram muito difíceis de tirar. Levou horas e horas. Minha avó não quis pressionar a menina e a colocou para dormir. Na manhã seguinte, minha avó chamou para perguntar o que havia acontecido, mas ela não respondia nada, muito menos falava nada. Passaram-se horas, dias e ela não falava, nem esboçava reação alguma. A menina havia ficado muda. Não se sabe se pelo trauma sofrido ou o quê. Passados exatamente 7 dias do acontecido, ela misteriosamente morreu em sua rede, dormindo. Minha avó, que morreu há 5 anos atrás, afirmava que fora um ataque da famosa comadre Fulozinha. Minha mãe diz se lembrar de tudo, de cada detalhe, como se fosse hoje, e que tudo que a minha avó falava era verdade. Mas até hoje não sabemos ao certo o que aconteceu com ela nessas horas de desaparecimento, muito menos a causa de sua morte. O médico disse que foi de causas naturais. Esse é o meu canal, Val Henri Andrade. Se você gosta desse tipo de vídeo, te convido a se inscrever e ativar as notificações.